Ok, nós não estamos no mês de março, mês especialmente dedicado à mulher, não é mês de comemoração de aniversário da Lei Maria da Penha, mas não é necessário. Sempre é tempo, sempre é momento e sempre é oportuno de falar da violência contra a mulher, em especial no caso de violência doméstica. E a gente tem hoje aqui a oportunidade de um enfoque que não é tão comum, é falar da violência doméstica do ponto de vista da vítima. Para isso, eu recebo hoje a Andrea Sassi, apresentadora, modelo, e a Jéssica Zander, que é advogada dela, e que estão aqui para a gente falar sobre esse assunto. Sejam bem-vindas. Agradeço, obrigada. É um prazer receber vocês e pena que o assunto seja esse, mas tem que ser falado, né, Andrea? Andrea, como é que é a tua história? E assim, você, uma pessoa pública, uma apresentadora de televisão, já foi mista, sempre, né, na mídia, e você resolveu de se expor e contar essa história. Exatamente, Ana. Foi aquilo que a gente conversou nos bastidores, sabe? Eu estava sofrendo calada. Quem olhava as minhas redes sociais dizia: a Andrea continua com a vida perfeita. Por que será que ela se separou? Será que ela traiu o marido? Esse pessoal de TV não para com ninguém? Será que ela já arrumou outro? E eu continuava com a minha conduta de mãe, saindo com os meus filhos, fotos em TV, fotos comerciais, que é a minha rotina da minha vida. Mas eu me olhava no espelho e eu sabia todo o drama interior que eu estava vivendo. E aí eu comecei, assim, foram passando as semanas e eu comecei a pensar, eu acho que eu devo uma satisfação para a cidade, para todo esse povo que acompanha o meu trabalho. E chegou uma hora, assim, que eu falei, se eu posso vender, se a minha imagem vender roupa, vender produtos das mais diversas empresas, eu acho que eu posso não vender, mas sim doar vida. Eu posso contar essa minha história para que as mulheres que vão assistir, que são essas mesmas seguidoras que esperam para ver o que eu vou colocar, que cosmético que eu vou usar, para que elas entendam o que é violência. Entendam que tem saída, que tem ajuda. Então a minha história não é história para eu ter vergonha. É história para compartilhar, para não, né, contribuir de certa forma para que a violência continue. E aí eu me enchi de coragem, né? Tem que ter coragem. Essa jovem advogada, que é uma guerreira, me orientou das formas melhores possíveis e aí eu dei minha cara a tapa. E, Andrea, como é que foi a tua história que um dia parecia conto de fadas e daqui a pouco virou e virou um conto de terror? Então, eu tive um relacionamento curto. Foram 4 meses de namoro e eu me casei. Quando me perguntavam, mas como assim? Você casou com um intervalo tão pequeno? Você não acha que você se precipitou? Eu dizia, não, pelo contrário. É Deus no céu e eu na terra para esse rapaz. A forma com que ele me tratou nos 4 meses de namoro era tão maravilhosa que a minha mãe, meu padrasto, que é um major reformado, só faltava botar ele no colo. Então ele parecia ser uma pessoa impecável em todos os aspectos. Eu me casei, tudo mudou. Você casa, você passa a conviver com a pessoa em todos os seus aspectos. E aí todas as máscaras caem. E aí ele se tornou a pior das piores pessoas. Agressões verbais, começou a me manipular no meu trabalho, todos os tipos de proibição, todos os tipos de crítica. Quem vê o meu trabalho sabe que eu fotografo muito, por exemplo, para lojas. Antes, as fotos que ele elogiava, ele dizia, como você tá linda, como você é maravilhosa. Aí ele chegava em casa e ele dizia, por que você postou essa foto com roupa de vagabunda? Olha esse degote, entende? E eu nunca me expus na cidade. Não existe uma foto minha nessa cidade inteira que diga, realmente a Andrea fez. Era uma coisa que ele foi inventando da cabeça dele. Ele foi me isolando desse meio jornalístico. Ele começou a bloquear as pessoas influentes da cidade no meu Facebook, porque eu acho que ele tinha uma sensação de vitória, porque parecia que eu não era querida na cidade. Foi um ciúme diferente. Nossa, ele me atormentava. Aí ele começou a me acompanhar na TV. Ele começou a me acompanhar na sessão de fotos. Eu não tenho problema isso do teu marido te acompanhar, se ele pode. Tem problema quando ele surta no lugar, porque ele não gostou da roupa que colocaram em você. Quando ele diz, você não pode ir no show entrevistar o artista, mas eu estou te convidando para ir comigo, mas eu não quero ir, você também não vai. Então, ano passado, de todos os shows que tiveram na cidade, eu entrevistei um artista só. Como ele ficou tão louco, eu optei por dizer não. Então, de repente, assim, a minha carreira, que eu preciso da minha imagem, eu não pude entrevistar um Luan Santana da vida,
um Bruno e Marrone, porque ele não aceitava me acompanhar e dizia assim, se quiser vá, como que você vai? Entende? E aí ele foi dominando a minha vida em mais outros aspectos, que quando eu vi ele se apossou do meu cartão de crédito. Então ele tá, em quantos mil que tá a fatura do meu cartão? Você que calculou bem certinho, quase 9 mil que ele deve. 10 mil de dívida, mais ou menos. Num primeiro momento a gente achou que era em 6 e pouco, só que aí ela como advogada fez todo o levantamento, todo o cálculo, então é uma dívida de quase 10 mil. Gastos com futilidades. Futilidades, assim, no domingo antes da gente terminar, ele tinha gastado mais quase 1.000 em 10 parcelas. Como que daí na quinta-feira ele tá te xingando por mais uma discussão boba, dizendo claramente no WhatsApp, eu quero me divorciar, eu vou embora, sabe como? Então, assim, eu hoje vejo assim que de repente ele tava tentando ser um estelionatário, sabe? Aí, o meu carro era um problema de briga diária na minha casa, porque ele perdeu a carteira dele de motorista, porque foi caçada por direção perigosa em alta velocidade e alcoolizado. Então ele não tem carteira, a carteira dele foi caçada. E ele pegava meu carro todo dia e saía, ia pro treino. Eu fiquei refém dele para eu poder sair, para usar o meu bem material. No começo eu tinha medo só financeiro. Ah, se ele bater, eu perco o seguro, perco tudo, meu carro que vale 50 mil. Depois de um tempo, eu já não pensava mais no dano material, eu pensava no criminal. Se ele atropelar alguém, quem vai responder criminalmente sou eu ainda vou pra cadeia por causa de um crime, porque eu não tive a firmeza de ir lá e dizer não, não use. E quanto tempo durou essa situação que foi evoluindo desse modo até que você percebesse que você 5 meses de casamento. Em 5 meses de casamento, ele virou nisso. A última semana foi a pior, a de tortura intensa. Ele, na sexta-feira antes da semana que a gente se separou, ele me ofendeu muito por causa de redes sociais, muita discussão, passei a noite em claro chorando. De manhã, ele pegou meu carro, saiu. 8h30 da manhã, ele me mandou um texto gigante no WhatsApp, declarando o amor dele por mim, que ele queria ter um filho comigo, e escreve nesse texto, eu prometo que eu nunca mais vou te falar nada que faça você perder a firmeza em mim. Então, assim, você perdoa a pessoa que diz que te ama, que admite que estava errado. Aí, quando chegou na quinta-feira, depois de outras discussões no meio da semana, exatamente por causa desse tipo de coisa, por causa do carro, por causa do cartão de crédito, nós nos desentendemos de novo, e de novo ele veio com a mesma fala de sempre. Qualquer coisa era eu vou me divorciar. E nesse dia eu já não aguentava mais essa pressão, Ana. Daí eu falei, ótimo, então vamos nos divorciar. Aí ele pegou o carro, veio para casa, já entrou gritando, já separou minhas roupas. Eu falei, não, agora você separa o que é seu e pode ir para sua casa, para casa do seu pai, eu não sei para onde você vai. Acha um pacote para mim. Eu fui pegar. Eu acho que ele enlouqueceu por isso, porque ele pensou que aquela Andrea, que só chorava, que só dizia, fique, pare, porque eu era muito assim, não faça assim, né? Por favor, nós somos casados, entenda que com a tua esposa você não pode ofender. Não é qualquer briga que você diz, quero me divorciar. Nesse dia eu não aguentava mais. Nesse dia eu falei, então pode ir. Aí, como ele viu que eu não chorei, o que ele fez? Ele me pegou pelo braço, Ana, e começou a me chacoalhar. Aí eu comecei a gritar, nós moramos em prédio. Quando eu comecei a gritar, talvez por medo dos vizinhos, ele deu um soco, ele desferiu um soco na porta. A mão dele moeu, ele fez um rombo. Se você quiser, eu passo para o pessoal da edição. Nós podemos inserir essas imagens com o maior prazer, eu não tenho problema. Como eu falei, eu tava com vergonha, mas eu não vou ter vergonha, sabe? E ele quebrou a porta e eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, agora vai ser em mim. Aí ele me segurou, olhou nos meus olhos e falou, se você gritar de novo ou chamar a polícia, eu quebro você inteira e a tua casa, porque eu já bati num policial e não me aconteceu nada. Ele não é réu primário. Então, quer dizer, ele partiu mesmo, aí caiu a máscara da violência psicológica, e aí que eu gostaria de ver com a Jéssica. A violência doméstica, ela tem um ciclo evolutivo, né? Ela tem ela é progressiva, né? Sim, geralmente para chegar na fase da violência física em si, as mulheres acabam passando por todas as outras violências. Nós temos aqui um caso clássico, né, de violência psicológica, que é esse homem controlador excessivamente, ele quer saber onde que a mulher está, ele quer saber o que a mulher está fazendo,
ele fica o tempo inteiro, ele tenta dominar toda a situação. Então, ele causa para essa mulher um dano psicológico, né? Ela tem um sofrimento psicológico. Por quê? Porque eu me sinto mal, eu me sinto culpada, muitas vezes fica depressiva, mas temos outros casos de agressões, até chegar efetivamente na agressão física, que é a mais visível e também a pior, né? Vamos dizer que seja o ápice das agressões. As mulheres passam por violência sexual das mais variadas formas, né? A violência sexual em si não é só forçar o ato sexual, não é só o sexo em si, mas também qualquer ato que a mulher não queira participar. Muitas vezes a mulher é colocada numa situação de prostituição. Mulheres que têm objetos estranhos inseridos nos seus corpos em rituais de sexo, né? Temos a violência moral, que são casos de injúria, de difamação, de calúnia, também extremamente frequente nos relacionamentos. E temos também a violência patrimonial, que também é extremamente comum, porque é aquele agressor que ele faz com que a mulher se sinta culpada. Você não vai trabalhar, mas não é porque eu não quero que você trabalhe. Você não vai trabalhar porque você não precisa, porque eu te sustento. Então, ele proíbe a mulher de trabalhar. Às vezes, essa proibição ela é expressa mesmo. Eu não quero que você trabalhe, eu vou esconder teus documentos, eu vou destruir teus documentos para que você não possa trabalhar. Destrói o material de trabalho da mulher, destrói o local de trabalho da mulher. Então, a violência física, ela é a mais aparente, é a mais comum, mas as mulheres sofrem muito mais do que isso. Então, quando chega, como você falou, é um ciclo. Ele começa lá dominador, né, fazendo com que a mulher sinta aquela pressão psicológica, se sinta culpada, e de repente ela se vê numa situação ali em que ela está sendo espancada, está sendo agredida, e muitas vezes culmina no ato, né, que é o extremo, que é o feminicídio. E esses sinais você conseguiu perceber em pouco tempo e conseguiu dar um basta, vamos dizer, abortar essa progressão a tempo de garantir pelo menos a tua integridade física. Exatamente, porque aconteceu assim, né? Como nesses 4, 5 meses de namoro ali tinham sido perfeitos, de repente a pessoa muda radicalmente. De repente, assim, ele me apoiava em tudo. Tinha foto, assim, de quando a gente tava namorando, dele comigo, eu sendo jurada em concurso de beleza. De repente, eu não podia ir mais. Por que você tem que ir? De repente, assim, eu ia nos eventos entrevistar, ele me acompanhava. De repente, ele não aceitava mais. Aí, eu comecei a ver o seguinte, eu só não podia trabalhar quando fosse uma coisa que só eu aparecia. Quando eu ia trabalhar, principalmente em loja de cosmético, que eu podia trocar o meu cachê por produtos para ele aplaudia daí. Perfumes importados, cosméticos, shampoos, assim, coisas do melhor padrão, aí ele gostava, sabe? Teve vez que eu troquei cachê de 1 mês fazendo publicidade para a pessoa por blusas de fio, de jacutinga pro bonito. Então, daí ele aplaudia. Então, assim, eu comecei a enxergar que eu trabalhar, se fosse, porque eu troco muita permuta. Esse mundo de TV é assim. Até o inglês da minha filha eu troco por permuta. Hoje em dia, se você pensa só no cachê, você não trabalha. E aí, se fosse algo que fosse para o meu benefício, ele sempre dizia por quê. Mas por que você vai no salão hidratar o cabelo? Por que você vai na estética? Eu comecei a oferecer coisas para ele junto. De repente, a minha esteticista estava fazendo limpeza de pele nele. De repente, eu estava marcando entrevista aqui para conseguir consulta com, sabe, de coisa de pele, de produtos, para ele ir, para ver se eu acalmava ele. Porque parece que ele não se sentia bem de eu estar vencendo. Tinha que ser para ele. E nesse sentido, André, aí agora você está com medida protetiva, você procurou a polícia, como é que foi esse andamento e como é que deve ser daqui para frente? Então, como eu, nessa evolução, eu fui vendo que, de repente, começou a inserir palavras de baixo calão. Quando teu marido te chama de vagabunda, quando ele bloqueia uma pessoa que é uma personalidade local e diz, se você desbloquear é porque você quer fazer sexo com ele, a situação já não tá boa. Mas até ele erguer a mão para você, você ainda tem esperança.
né? Eu sou uma mulher de 41 anos, eu sou da geração que você só se divorcia se realmente não der mais. Eu tive um divórcio na minha vida, depois de longos 14 anos com meu esposo. E hoje nós temos os nossos filhos, nos conversamos em prol das crianças e tem muita dignidade nesse relacionamento de amizade e parceria em prol das crianças. Respeito. Então, assim, como eu me casei, eu pensei, eu vou fazer de tudo. Se o meu marido não me ergueu a mão, se ele não me traiu, vamos moldando esse casamento. Mas, de repente, eu vi ele me safanando, me segurando, quebrando minha casa e falando pra mim, se você grita, de novo, eu chamo, não chame a polícia, eu bati num policial. Você imagine como ficou meu psicológico, pois se ele bateu num homem, que é um policial e armado, respondeu o processo, foi condenado. Por isso, o que ele poderia fazer comigo, com 50 quilos que eu tenho? Exatamente, quer dizer, você estava correndo risco. Correndo risco. Então, eu acabei ficando quieta dentro de casa. Graças a Deus, nesse dia, os meus filhos não estavam. Você imagina, Ana, você se vê ali acuada com esse rapaz que se mostrou ser um bandido. Ele não contente em pegar todas as roupas dele, que ele encheu 3 sacos gigantes, tem todas as imagens do prédio dele saindo com tudo. Ele roubou a aliança do meu dedo. Ele tirou a aliança, é de ouro, tinha um brilhante, ele tirou e levou. E ele teve coragem ainda de falar para parentes dele que me afrontaram em WhatsApp, me mandaram mensagem, dizendo, como que você pode dizer na televisão que ele roubou a aliança de você, sendo que ele que comprou? Eu falei, ele comprou no meu nome. A nota está no nome dele, mas a fatura com 10 parcelas que ele não pagou nenhuma está no meu cartão. Exatamente, independente, quer dizer, ali ele levou o teu sonho embora, né? Nossa, ele levou a minha vida. Eu fiquei aquele dia desesperada, porque você não acredita que você está passando por aquilo. E enquanto a primeira pessoa que eu chamei, não foi nem minha mãe, foi ela, porque ela é a minha advogada, é a pessoa que eu confio, é a pessoa que me orienta em todos os aspectos legais da minha vida. E aí Jéssica, me ajude, porque eu já estava numa fala com ela que já não era nem profissional mais, praticamente, da minha parte. Eu já não fui doutora, Jéssica, por favor. Jéssica, por favor, me acuda. Entende como? Então, assim, ela teve um emocional muito grande de me orientar, calma, você já está bem, você trancou a porta, você tem certeza que ele deixou a chave dele? Você precisa que eu vá te acudir? Você quer que eu chame a polícia? Então, ela me estruturou emocionalmente em primeiro lugar. Aí, quando ela viu que eu estava dentro de casa, trancada, bem, que ele não poderia entrar, que ele não poderia me agredir, agora vamos conversar. Como que você vai proceder? Você precisa fazer o boletim de ocorrência, você precisa pegar as imagens do prédio, você precisa fotografar a porta. Ela foi me orientando o meu passo a passo. Nisso, ele já estava onde ele estava, já tinha passado uns 15 minutos, ele começou a me chamar de vagabunda no WhatsApp. Então, quer dizer, Você para comprovar o caráter dele. Enquanto eu estava ali conversando com a minha advogada, pedindo, me oriente, eu estou no pior momento da minha vida. Ele estava me chamando de vagabunda e mandando gargalhadas. Eu não respondi. Passou mais 15 minutos, ele continuou, ele começou a escrever, então, eu vou fazer uma medida, como é que ele disse? Eu vou fazer um boletim de ocorrência para que você não se aproxime de mim. Mas eu não fui atrás dele, eu não fui na casa dele, eu não fui no trabalho dele, eu não mandei o WhatsApp para ele, eu não telefonei para ele, e ele estava querendo ainda me torturar de uma forma assim que, se você procurar a justiça, quem vai ter processar sou eu, sabe? Ou seja, querendo intimidar mais um pouco. Me intimidar mais um pouco. Agora você, felizmente, pode retomar o controle da tua vida, e que bom que você expôs essa tua história, que bom que você também está ajudando, porque isso se tem alguma mulher nesse momento que esteja com medo, ela pode se sentir empoderada e encorajada. É verdade. A gente lamenta que isso tenha acontecido e eu desejo muita sorte. Eu gostaria de te convidar para uma próxima entrevista, a gente conversar mais um pouco e ver como é que você está se recuperando disso. Podemos combinar? Eu acho que sim. E eu acho assim que, inclusive, a doutora Jéssica, se aceitar vir junto, porque ela tem muito para falar. Inclusive, assim, dessa parte prática da Delegacia da Mulher, que funciona de verdade. A Patrulha Maria da Penha funciona, eles estão me visitando, sabe? Eu tenho todo o suporte. E, assim, inclusive, né, doutora, essas outras questões que a mulher precisa assim, entender que ela não precisa ser bem de vida para ter ajuda, né? Essas questões, né, não importa que tipo que a mulher seja, se ela pode ser homossexual, ela pode ser negra,
ela pode ser extremamente pobre, ela pode ser uma classe média, ela pode ser extremamente rica. O importante é que ela procure ajuda, né? Se mantenha calma num primeiro momento, porque a mulher precisa agir com calma, não adianta agir na emoção, né? E procure uma ajuda. Se não tem condições financeiras de pagar um advogado, então converse com o ente familiar. Isso é importantíssimo, ter o apoio da família. Até no caso da Andrea, veja só como as coisas se distorceram. Ela foi procurada por familiares do ex-companheiro, mas tentando intimidá-la, né? Ao invés de essas pessoas procurarem ele e saberem o que realmente aconteceu, e às vezes ele vai precisar de uma ajuda também, né, psicológica, mesmo que ele sofra uma punição, no caso criminal, né? Ele vai precisar de uma ajuda psicológica, de um acompanhamento, de um tratamento. Então, é importante que as mulheres busquem ajuda, que a sociedade como um todo ofereça também esse apoio, esse carinho. Não julguem as mulheres que são vítimas dessa violência, porque ninguém sabe o que se passa dentro de 4 paredes. Nesse caso da Andrea, ela estava ali com uma vida que você olhava, era 1000 maravilhas, né? Porque é vergonhoso para a mulher expor. Como que você vai ficar o dia inteiro? Olha, hoje o meu marido me tratou mal, hoje o meu marido me agrediu, hoje o meu marido me traiu. Difícil, né? Então... São várias questões que a mulher sente e que ela vai passar para a sociedade que está vivendo bem. E existem também questões que têm filhos, que envolvem no meio, questões econômicas. Claro, nesse caso da Andrea foi maravilhoso, ela já tinha profissão, ela não abriu mão da profissão. Ela chegou num ponto ali de quase, né? Sim. Ele privou ela de muitas coisas profissionais. Mas existem mulheres que não podem se separar, entre aspas, do agressor por conta da questão financeira. Eu dependo dele, mas não sabe que ele pode ser obrigado a pagar uma pensão para ela. Então, deixamos combinadas, meninas, para uma próxima oportunidade. Boa sorte e foi um prazer receber vocês. Eu espero que seja de uma próxima vez em condições menos doloridas. Com certeza, eu vou retornar no teu programa. Eu acho que eu devo isso para a cidade. É aquilo que eu falo. Se a minha imagem pode ser positiva para vender um produto, então vamos passar essa confiança para as mulheres que me acompanham e para que elas não desistam das suas vidas. Eu acho que isso é muito importante. Tá certo. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E você não saia daí um instante só e eu já volto.